de amor. Boa tarde a todos, os presentes, encarnados e desencarnados. Boa tarde a essa espiritualidade amorosa que se faz presente, que nos traz os fluidos de energias, que nos traz a alegria de estarmos nesta casa de amor. Hoje é um dia especial, assim como a todos nós, quando nascemos, nós temos o registro da data de nascimento. E todo ano, pela bondade de Deus, que nos permite estarmos vivos, encarnados, nós geralmente comemoramos a data do nosso aniversário. Assim está acontecendo na data de hoje. No dia 12 de junho de 2018, foi inaugurado esta casa de amor, o Centro Espírita Altivo Panfiro, a quem rendemos homenagem e agradecimentos por ser o dirigente espiritual desta casa. Rendemos homenagem e agradecimentos ao nosso querido dirigente desta casa, Newton José, por toda a sua dedicação, pela sua iniciativa, juntamente com a sua saudosa esposa, Lourdinha, que o fez prosseguir no caminho, na seara de Jesus. Com muito esforço, e assim o é até hoje, ele não apenas dirige a casa, mas ele é um trabalhador incansável. É o primeiro a chegar e é o último a sair. Se dedica, eu diria que quase que 24 horas, porque ainda que durante a madrugada, se algum assistido necessitar, ele com certeza estará presente para poder atender. Então, rendemos nossa homenagem, e todos nós que aqui somos voluntários, trabalhamos, agradecemos a ele também por essa oportunidade que ele nos deu em ter inaugurado essa casa, sabe Deus como, com todo esforço, e nos dá também a oportunidade de aqui virmos, estudar e participarmos dos trabalhos que a casa oferece. Então, estamos completando hoje 6 anos de existência e, no sábado, nós daremos também a continuidade nas palestras, na obra social, que será realizado às 10 horas da manhã, às 8 horas da manhã, às 10 horas será realizado a reunião pública, tanto quanto das 17 horas. Então, somos agradecidos ao Pai pela oportunidade da reencarnação e somos agradecidos ao nosso Mestre Jesus por nos dar também a oportunidade dos seus ensinamentos e procurarmos evoluir espiritualmente. Então, fica aqui o nosso sincero agradecimento. O nosso estudo de hoje está voltado para o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 21, no item 8. Quem vai nos dar o prazer da palestra é a nossa querida irmã, trabalhadora da casa, Adália. E no momento do passe, quem vai fazer a sustentação, nossa querida irmã Maiara, que vai falar então sobre a lição 167 do livro Caminho, Verdade e Vida. Convidamos absolutamente todos para que venham participar também no sábado, né, da reunião pública. Como absolutamente todas elas sempre foi muito importante para todos nós, a de sábado ela é também especial pelo fato de ser o prosseguimento dessa comemoração, né? Essa casa ela está aberta há 365 dias, por isso eu rendo as homenagens ao nosso dirigente, o Newton, porque verdadeiramente eu posso não estar aqui um dia ou outro, mas com certeza vocês vão ver
ele 365 dias aqui nessa casa. Então, sempre recebendo com muito carinho a todos nós. E essa espiritualidade amorosa que tem como nosso dirigente espiritual, que leva o nome da casa, Altivo Panfiro, esse espírito saudoso, né, por quanto esteve aqui entre nós encarnado, foi um trabalhador incansável dos ensinamentos de Jesus. E hoje, com certeza absoluta, ele o faz da mesma forma no plano espiritual. Então, que ele possa estar nos trazendo os fluidos e energias, a conscientização do verdadeiro sentido da vida. Que possamos, então, seguir esses seus conselhos, que é passado pela espiritualidade, e principalmente que Jesus Cristo nos abençoe e que nos permita sempre estar seguindo a estrada iluminada que Ele deixa para cada um de nós. Nós vamos, então, fazer a leitura da lição 167 do livro Caminho, Verdade e Vida, que nos fala na oração. E nos diz: Senhor, ensina-nos a orar. Está lá em Lucas, capítulo 11, item 1. A prece, nos círculos do cristianismo, caracteriza-se por gradação infinita em suas manifestações, porque existem crentes de todos os matizes nos vários cursos da fé. Os seguidores inquietos reclamam a realização dos propósitos inconstantes. Os egoístas exigem a solução de caprichos inferiores. Os ignorantes do bem chegam a rogar o mal para o próximo. Os tristes pedem a solidão com ociosidade. Os desesperados suplicam a morte. Inúmeros beneficiários do Evangelho imploram isso ou aquilo, com alusão à boa marcha dos negócios que lhes interessam a vida física. Em suma, buscam a fuga, anelam somente a distância da dificuldade do trabalho, da luta digna. Jesus suporta paciente todas as fileiras de candidatos do seu serviço, de sua iluminação, estendendo-lhes mãos benignas, tolerando-lhes as queixas descabidas e as lágrimas inaceitáveis. Todavia, quando aceita alguém no discipulado definitivo, algo acontece no íntimo da alma contemplada pelo Senhor. Cessam as rogativas ruidosas, acalmam-se os desejos tumultuários, converte-se a oração em trabalho edificante. Os discípulos nada reclamam, e o Mestre, respondendo-lhe às orações, modifica-lhe a vontade todos os dias, alijando-lhe do pensamento os objetivos inferiores. O coração unido a Jesus é um servo alegre e silencioso. Disse-lhe o Mestre: levanta-te e segue-me. E ele ergueu-se e seguiu. Fechemos nossos olhos, voltemos o pensamento ao nosso Pai, ao nosso Deus, ao nosso Mestre Jesus, e pedimos a sua proteção, Mestre, para que possamos estar sempre firmes na estrada em que você, Mestre Jesus, ilumina a cada um de nós. Que sejamos firmes para seguirmos a estrada reta,
que não nos permita pegar nenhum atalho. Mas se assim o fizermos, que possamos ter a compreensão, o discernimento de que este será o caminho errado e que voltemos então à estrada reta iluminada. Pedimos a proteção a essa espiritualidade amorosa que se faz presente, que possa fazer com que nós nos sintamos harmonizados e felizes por estarmos nesta casa. E assim, pedimos a sua permissão, Mestre Jesus, e ao Pai, para que possamos dar por iniciado a nossa reunião pública da tarde de hoje. Graças a Deus. Do livro Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 21, que fala sobre os haverá falsos cristos e falsos profetas. No item 8, que nos diz, no primeiro parágrafo, se alguém vos disser, o Cristo está ali, não o procureis, ao contrário, ficai bem atentos, porque os falsos profetas serão numerosos. Não vedes as folhas da figueira que começam a embranquecer? Não vedes seus numerosos rebentos esperando pela época da floração? E o Cristo não vos disse que se conhece uma árvore pelo seu fruto? Se, pois, os frutos são amargos, julgais que a árvore é má. Mas se eles são doces e saudáveis, dizeis, nada tão puro pode sair de um tronco mau. Passa a palavra à nossa querida Dália, são 15 horas. Que Deus lhe abençoe. Boa tarde a todos nós que aqui nos encontramos. Como o nosso Carlos já falou, né? Hoje é um dia especial. É o dia de aniversário dos 6 anos do nosso SEAP. E é o dia dos namorados, não é isso? Por isso que essa casa é cognominada uma casa de amor. Porque nasceu, né? Abriu as suas primeiras portas no dia 12, dia dos namorados, onde teve a sua primeira reunião. E a gente, falando do aniversário, a gente deve lembrar da importância do aniversário de uma casa espírita. Qual é a importância de uma casa espírita na nossa vida? Como é que Kardec, à época, em 1858, ele fundou o primeiro centro espírita dentro da própria casa dele, em abril de 1858. A gente pode imaginar aquela época como deve ter sido complicado a abertura de uma casa espírita. Logo após o lançamento dele do Livro dos Espíritos, em 1857, aonde tinha causado uma revolução na religião. Em 1858, então, ele abre a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Foi o primeiro centro espírita no planeta Terra. Aí a gente vai fazendo uma comparação com o SEAP, né? Mas em 1860, no mês de abril, eles conseguiram alugar um espaço aonde foi realmente a sede do Centro Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. À época, Kardec tinha com ele 87 sócios, né?
passavam por ano na casa, na sociedade, na casa espírita, 1.500 pessoas por ano. Olha, hoje a gente está aqui sentado, né? 1.500 pessoas, às vezes, são por mês, não é isso? Ou então, de 15 em 15 dias. A gente lembra até do Leon Denis, numa reunião de sábado à noite, eram 1.500 pessoas assistindo à reunião pública, né? Os primeiros centros espírita no Brasil, ele foi fundado na Bahia, em 1865. Foi a Sociedade de Estudos Espíritas Confúcio, em Salvador. Isso tudo para a gente chegar a falar do nosso SEAP. Então, a gente vai primeiro, né, vai iniciar nosso estudo, a nossa reflexão de comemoração. A gente primeiro vai agradecer. O nosso Carlos já até agradeceu. Agradecer a direção material, né, e espiritual da nossa casa. A direção material é o Newton José. E a direção espiritual, que é o nosso patrono, é o Altivo Panfiro, né? Então, a gente agradece a eles. Agradece a eles a confiança e a oportunidade que temos de relembrar esse momento tão simbólico da gestação do nosso SEAP. O nascimento, como a gente falou, cognominado uma casa de amor. Porque eu conheço o Newton há alguns anos, e uma vez ele disse assim para mim, após o desencarne da Lourdinha, ele disse para mim: Dália, eu vou abrir um centro espírita. Eu falei: tu tá maluco? Né? Ele se reunia, fazia culto do lar na casa dele, né? Aí por isso que a gente lembrou de Kardec, né? Porque o primeiro centro espírita foi na casa de Kardec. Eu falei: tu tá maluco, Newton? Aí ele falou assim: não, eu vou abrir, né? E aí a gente está com o Newton desde essa ocasião. Já passou por muitas dificuldades, né? A níveis emocionais, a níveis de preocupações, que são aderentes mesmo a uma casa como essa. Porque a gente fica imaginando, quando começou lá na casa alugada, era um espaço bem menor. E agora a gente tem a alegria de ter esse espaço maior, né? Que é a sede própria do SEAP. Mas a gente tem que olhar o SEAP, não as paredes do SEAP. Porque a casa espírita não são os tijolos. A casa espírita é formada de cada um de nós. Todos os trabalhadores, aqueles que venham aqui para assistir à reunião pública, aqueles que estão no passe de cura, aqueles que estão na internet nos assistindo, todos eles formam o nosso SEAP. E a gente tem que agradecer também a todos que aqui já passaram no nosso SEAP. Os nossos companheiros encarnados e os nossos companheiros desencarnados. Agradecer também aqueles que trabalham neste plano material e no plano espiritual em favor da nossa casa, para que a nossa casa continue com as suas portas abertas a nos receber. Agradecer muito aos frequentadores da nossa casa, que a gente agradece imensamente a presença de cada um de vocês. Agradece também aos nossos queridos internautas, que em alguns minutos do seu dia, eles nos doam essa parte, a parte do dia deles. Porque, como eu falei, a casa espírita, sem essa composição, não existiria.
A gente agradece também aos colaboradores, porque todos sabemos que nós temos aqui uma obra social. E essa obra social, ela necessita de ajuda. A gente dá cestas básicas e quem são os colaboradores, quem nos fornece esses mantimentos são os colaboradores. É muito importante para nós toda a colaboração, né? Até a partir de 1 quilo de sal, porque o sal é o que dá o gosto, o sabor. Então a gente agradece profundamente, né? Porque a manutenção da nossa casa, da obra social, ela acontece, né? Pela colaboração de todos. E o Mileco tinha uma frase que ele dizia muito interessante. Ele falava assim, vamos trazer para o nosso SEAP. No SEAP, para nós, tudo é de graça. Mas para o SEAP, nada é de graça. Então, são esses colaboradores, né, que a gente agradece profundamente. A gente agradece profundamente aos evangelizadores. A gente hoje tem na mesa uma evangelizadora. Ela não tem carteira assinada, ela não tem nenhum contrato material, ela não tem nenhuma prática obrigatória, né? Mas existe entre ela e os bebês aos quais ela evangeliza um grande laço de amor. Laço de amor e um sentimento enorme humanitário, né? Então a gente agradece aos evangelizadores. Sem eles, a evangelização não aconteceria. A gente agradece também aos evangelizadores do plano material, que nós sabemos eles intuírem todos os evangelizadores. Contam-nos que no plano espiritual, todas as crianças que são evangelizadas, para cada criança tem um evangelizador. E no plano espiritual tem o catálogo de todas as crianças. E esses mesmos espíritos que no plano espiritual influenciam os evangelizadores. Então a gente agradece a todos eles, desde o berçário até aqueles que trabalham, né, com as mães. A gente agradece aos assistidos da obra social Antônio de Aquino, que se realiza aqui aos sábados. Sem eles, como a gente iria aprender ou desenvolver o verdadeiro amor? Porque na obra social, por isso a gente agradece a esses nossos queridos, né? Porque sem eles a gente teria mais dificuldades de desenvolver o amor. Na obra social a gente desenvolve o amor sem esperar nada em troca. Então a gente agradece a oportunidade que esses queridos assistidos materiais nos concedem. Porque assistidos somos todos nós, conforme o nosso querido altivo falava. Ele dizia que a nossa diferença para eles é que eles são assistidos material e espiritual. E nós outros somos assistidos espiritual. Então a gente agradece a oportunidade, né? A caridade é a alma do espiritismo. Todos nós estamos inseridos dentro dessa alma. Todos, sem exceção. Nós estamos, todos nós, de parabéns, né? Como a gente já falou, porque os trabalhadores, os espíritos, com o espírito de fraternidade, caridade, amor, são a argamassa
que sustenta o nosso SEAP. Sem ele, nós nada seríamos. Quem já entendeu a orientação do Mestre Jesus, tanto que no início, na direção da abertura da reunião pública, a gente faz um convite para as pessoas que aqui estão e para as pessoas que estão a nos assistir, para que elas possam vir conhecer a casa, o trabalho social. O que é a casa, a obra social para nós? É esse desenvolvimento do amor. A edificação da nossa casa, ela é de um modo seguro. Ela é segura. A espiritualidade está o tempo todo a nos sustentar, a nos amparar, a nos dar a harmonia que tanto precisamos. A casa espírita é aquela casa que aonde você chega, quantos corações já passaram por aqui, ainda possam estar e ainda passarão tantos corações que já foram atendidos nessa casa. Quantos sofrimentos passaram por aqui e esta casa conseguiu levar a serenidade e a tranquilidade a cada um que aqui passou, né? A gente diz que um edifício bem construído nos protege das tempestades, livra-nos dos males e nos dá a luz. Um edifício que é a nossa casa, o SEAP, ele é construído para que possamos ser amparados, para que nós nos sentimos em paz. Os trabalhos espirituais que são realizados na nossa casa, os médios que aqui vêm amorosamente a nos ajudar, como eu já falei dos evangelizadores e da assistência da reunião. Tudo isso é que forma a nossa casa. E é a todos eles que nós damos o nosso muito obrigado. É a todos eles que a gente conta constantemente com a colaboração de todos eles. Mas para a gente edificar a nossa casa sobre a rocha, essa rocha firme, para que a chuva, os ventos, os rios não a derrubem, precisamos usar alguns recursos. Quais são os recursos que a nossa casa espírita, aqui no caso o SEAP, nos oferece? Ela nos oferece o estudo prático do Evangelho. O estudo teórico e o estudo prático. O estudo teórico é nas reuniões públicas, aonde muitos de nós chegamos aqui e somos curados dos nossos males físicos, mentais e espirituais. E o estudo do Evangelho prático é quando a gente se insere na obra social. Por isso, a nossa casa, para ser bem edificada, ela precisa disso. Precisa de que mais? O nosso dirigente, os dirigentes das casas espíritas, eles precisam constantemente de preces. Constantemente. Eles precisam desse amparo, dessa coisa sólida. Quando a gente reza por eles, ora por eles, faz prece para eles, eles ficam essa casa, né? Essa edificação, essa rocha firme, que nada consegue derrubar. Nem ventos fortes, nem chuvas, nem rios, nem temporais, né? E a nossa frequência, a casa espírita. Para a casa espírita se manter aberta, ela precisa da nossa frequência. E a gente pensa que ao vir só está ajudando a casa espírita.
Não, nós estamos vindo para ajudar a nós e para manter essa luz, que é uma casa espírita, acesa, ela precisa da nossa presença, né? A dedicação dos médiuns aos trabalhos espirituais, aos trabalhos mediúnicos. Aqui na nossa casa a gente tem toda essa oportunidade, né? E o Humberto de Campos, ele diz para nós que a casa espírita, Herculano Pires, ele diz para nós que a casa espírita nasce das sandálias de Jesus. E ele fala assim para nós, Herculano Pires: sandálias semeadoras. O centro espírita nasceu das sandálias de Jesus, que nunca morreu, nem de lança, nem na cruz. Jesus desapareceu para os vaidosos da terra, mas logo reapareceu para a gente de sua terra. O centro espírita nasceu das sandálias de Jesus. As sandálias de Jesus nunca deixaram de andar sozinhas, cheias de luz, para as trevas espantar. Essa é a casa espírita. O centro espírita nasceu das sandálias de Jesus. Essas sandálias vazias vão por caminhos e ruas, sem festa nem fantasias, sob sóis e sobre luas. Olha, todo o atendimento que a gente faz está aqui narrado nesse poema do nosso Herculano Pires. Param humildes e calmos na soleira de uma porta, batem solas como palmas, entram por baixo da porta. O centro espírita nasceu das sandálias de Jesus. Há desespero e aflição, quem sofre geme lá dentro, as sandálias se vão, mas fica na casa um centro. O centro espírita nasceu das sandálias de Jesus. Então a gente tem que saber que todo o trabalho, Jesus, as sandálias dele são um símbolo para todos nós, nas ruas, nas cadeias, nos hospitais, nos lares. Essa é a tarefa do centro espírita. E é isso que o nosso SEAP faz. Porque ele nasceu sob as sandálias de Jesus. Todos nós somos atendidos de acordo com a nossa necessidade, não é? Não é isso? E a gente lembra também do nosso Carlinho Conceição, que todo sábado as mães da obra social, elas já ficam na espera de ser tocada essa canção, que fala sobre a casa espírita. Fala para nós assim: Santa Casa Santa, aqui nesta casa eu me encontrei, entrei aqui dentro, vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do lavor cicatrizaram minhas feridas. Se a gente prestar atenção, exatamente isso acontece com cada um de nós. Depois de muitos e muitos passos, estudos e água da paciência, religar e religuei, filosofei, tomei ciência, aqui nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho, e foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real, rompi de vez com o homem velho. Depois de muitas preces, leitura e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, a nossa querida já sabe até de cor. Posto de emergência, isso é a casa espírita, é o nosso SEAP. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores,
transcendentes traumas. Eu me encontro internada nesse hospital de almas, que é Casa Santa, não é isso? E aí ele continua e diz assim para nós: frente de serviços que a todos levantam, pronto atendimento de Deus, ó Santa Casa Santa. Frente de serviço. É só levantar o braço que tem serviço para todos. Esses 6 anos que a casa está comemorando hoje, sempre foram de serviço e atendimento. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, ó Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar, atendimento fraterno, culto do Evangelho no lar. Se nessa oficina de Jesus chorei cantando quanta luz com as vibrações desse lugar, depois de muitas quedas, muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei a casa quando é santa é. Frente de serviços que a todo levanta, a todos, pronto atendimento de Deus ou Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus, palestras e água da fé, religar e religuei, toda a casa quando é santa é, posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento, ó Santa Casa Santa. Eu nunca vi uma letra, uma poesia, que seja uma poesia tão bela para definir uma casa espírita. E essa música, né, que é um poema para mim, ela é a introdução da nossa obra social com as mães. Todos os sábados, ao começarmos o estudo com as mães, nós colocamos essa letra. E a maioria, eu posso até dizer 99%, todas, que tem dias que temos lá 85, 90 mães, todas sabem cantar essa letra. Porque realmente ela reconforta. Ela nos reconforta. Então, a gestão da nossa casa foi com o desencarne da Lurdinha, né? Em 2017. O Nilton conheceu uma senhora a qual ela atendia 28 crianças. E ele adotou para ele essas 28 crianças. E em 2018, o Nilton pega a chave daquela da antiga casa, né? Em 2018. E em 2018, no dia 12, que é hoje, né? A nossa reunião hoje caiu realmente no dia 18. Ano passado foi no dia 11, que era uma quarta-feira. Foi feita a primeira reunião pública na nossa casa. Nós atendemos hoje cerca de 690 famílias. Nós temos crianças, uma média de 270 crianças. Nós temos mães, em média, 200 mães. Nós servimos refeições numa média de 450 refeições. Então, essa é a nossa casa, o nosso CIAP, que está aberto, como o Carlos falou,
365, né, Carlos, dias por ano. Então, realmente, quando eu falei, Nilton, tu tá maluco? Quando ele disse que ia fundar a casa, é muita responsabilidade. A pessoa tem que estar muito atento a tudo. A tudo. Não tem um detalhe que não se tenha atenção, que não se dê atenção dentro da nossa casa. Não tem. E agora a gente vai lá para, né, o Evangelho. E o Evangelho é muito interessante, que o capítulo de hoje, o item de hoje, o item de hoje e o capítulo diz para nós: haverá falsos cristos e falsos profetas, né? Em todas as instituições nós temos que ter cuidado em relação a isso. E a instrução dos espíritos, esse espírito é Luís. Ele vem nos dar a instrução dele no item 8. Ele fala: os falsos profetas. Se alguém vos disser, o Cristo está ali, não procureis. Ao contrário, ficai bem atentos, porque falsos profetas serão numerosos. É o cuidado que a gente tem que ter ao frequentar uma instituição religiosa. A gente tem que estar atento. E ele vai dizer ao que a gente tem que estar atento. Não são as pessoas em si. Não é a direção em si. A gente tem que prestar atenção em tudo, observar cuidadosamente e tirar para nós a nossa conclusão. Mas o estudo vai dizer para nós aqui: não vedes as folhas da figueira que começaram a embranquecer? Não vedes seus numerosos rebentos esperando pela época da floração? E o Cristo não vos disse que se conhece uma árvore pelo seu fruto? Se, pois, os frutos são amargos, julgai a árvore, julgais que a árvore é má. Mas se eles são doces e saudáveis, dizeis: nada tão puro pode sair de um tronco mau. Quais são nossos frutos dentro da casa espírita? Que árvore eu estou plantando dentro da casa espírita? Não só os evangelizadores, não só os médios, não só os trabalhadores em geral, os colaboradores, mas todos nós que estamos aqui, especialmente hoje, assistindo esse estudo, essa conversa. Quais são os frutos que o SEAP tem dado, que a gente, ao olhar, observa e vê? São frutos maus ou eles são doces e saudáveis? Jesus falou: reconheces os frutos pela árvore. Aqui é uma árvore com o nome SEAP. Quais são os frutos que ela dá? Os frutos são doces. Quais são os frutos que eu já colhi no SEAP? Nesses 6 anos de comemoração, nesses 6 anos de vida do SEAP, porque ele ainda é uma criança. E ele continua e diz assim para nós aqui: é assim, meus irmãos, que devereis julgar, são as obras que deveis examinar.
Quais são as obras que a gente já falou aqui que existem no nosso SEAP? São várias. Mas vamos falar somente da evangelização? A evangelização, que trabalho belíssimo é esse? Evangelizar as crianças que vão ser o futuro do planeta Terra. Evangelizar as mães que vão transformar o lar delas. E transformar os evangelizadores que vão aprender a amar sem querer nada em troca. Esse é a árvore, o nosso SEAP. É assim, meus irmãos, que deveis julgar, são as obras que deveis examinar. A gente conhece a obra social? A gente conhece, aqui já conhecemos. A gente conhece as oportunidades que a gente tem aqui, tomando o nosso passe de cura, o passe do salão, atendimento fraterno. Isso é que a gente tem que examinar. E ele fala assim, se aqueles que dizem, revestidos do poder divino, são possuidores de todos os sinais de semelhante missão, isto é, se possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência e a bondade. Tem bala? Então, vamos voltar aqui, que eu tenho uma tossida. Ele fala assim, se aqueles que se dizem revestidos do poder divino são possuidores de todos os sinais de semelhante missão, isto é, se possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade, que concilie todos os corações. Se em apoio a estas palavras elas juntam os atos, então podereis dizer, estes são realmente enviados de Deus. Nós, dentro da casa espírita, como é nosso comportamento? Nosso comportamento é caridoso? Nosso trabalho é feito com amor? Nós somos indulgentes? Isso somos nós na casa espírita. Por isso a importância da casa espírita. Mais à frente ele fala para nós, desconfiai, porém, das palavras doces. Desconfiai dos escribas, dos fariseus, que oram nas praças, vestidos de longas vestes. Desconfiai daqueles que pretendem ser os únicos e exclusivos possuidores da verdade. A gente pode transportar isso aqui para a nossa casa espírita? Claro que pode. Desconfiai, porém, das palavras doces. Desconfiai dos escribas e dos fariseus, que oram nas praças públicas, vestidos de longas vestes. O que a casa espírita tem a ver com isso? Tudo. Está lá em João, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Se você estudar, se você fizer os cursos na casa espírita, você vai saber que fruto
aquela árvore está produzindo. Mas para isso, você precisa estudar. Você precisa conhecer. Ele fala, desconfiai daqueles que pretendem ser os únicos e exclusivos possuidores da verdade. Se eu conheço a verdade, não é em qualquer local ou em qualquer instituição que eu vou me apoiar. Os cursos, a nossa casa oferece cursos de tudo que vocês possam imaginar. Na programação vocês têm tudo isso e o nosso Carlos já falou ali no início da nossa reunião. E ele fala assim, não, o Cristo não está lá, porque aqueles que ele envia para propagar sua santa doutrina e regenerar seu povo serão a exemplo do Mestre, mansos e humildes de coração. Mansos e humildes de coração. São os trabalhadores da casa espírita. Claro que o trabalhador também tem várias dificuldades. Ele não está além do mundo, ele está no mundo. Mas você vê que aquele enviado do Cristo, ele tem humildade e ele tem doçura no coração. Ele é manso, ele é pacífico. Então a gente vai conhecê-lo através dessa postura dele. Postura deles, dos trabalhadores. Porque nós também somos trabalhadores da casa. Nós, quando estamos aqui na reunião pública, ou em nossa casa assistindo, nós estamos vibrando para a nossa casa. É aqueles que devem, por exemplos, os seus conselhos, salvar a humanidade da perdição. Ele fala assim, os enviados do Cristo são aqueles que vêm para propagar a doutrina dele e regenerar seu povo. Serão exemplos do Mestre, mansos e humildes de coração, por seus exemplos e seus conselhos. O Mestre Jesus, ele tinha um dito que ele fala assim, seja o seu dizer sim, sim, não, não. Jesus não era bonzinho, Jesus era bom. Bonzinho é uma coisa e bom é outro. Jesus também seguia a lei de Deus. Às vezes a gente encontra com um trabalhador, né? E ele sendo mais rigoroso ou mais exigente, a gente acha que ele não está condizendo com a doutrina do Cristo. Depende da situação. Porque Jesus dizia, seja seu dizer sim, sim, não, não. Quando ele tinha que usar a energia dele, ele usava. Né? O nosso altivo mesmo, lá no Leon Denis, quando ele tinha que puxar a nossa orelha, ele puxava. Cara maravilhoso. O altivo é uma pessoa incrível. Mas quando ele tinha que chamar a atenção do trabalhador, ele chamava. Para o bem do trabalhador e para o bem da divulgação da doutrina espírita e para o bem da casa espírita. Ele fala mais aqui, esses serão, acima de tudo, humildes e modestos. Esse era o perfil, vamos dizer, do nosso dirigente, do nosso patrono altivo Panfiro. E ele fala aqui, ó, eles serão, acima de tudo, humildes e modestos. Lembrai-vos de que cada criatura traz sobre sua fronte, mas principalmente nos seus atos,
a marca da sua grandeza ou da sua decadência. Eu fico imaginando um dirigente de uma casa espírita. Eu fico imaginando. Eu me lembro, às vezes, quando foi Eurípides Bassanufo, que ele viu Jesus chorando. Foi Eurípides, não foi, gente? Eurípides Bassanufo viu Cristo chorando e ele chegou e falou: mestre, choras por quê? Aí ele fala assim: eu choro por aqueles que me conhecem e ainda não praticam a minha doutrina. Vocês acham que um dirigente da casa espírita também não chora internamente? Claro que chora. Claro que chora. A gente tem que refletir muito na missão de uma pessoa que abre uma casa espírita. Que a gente falou lá também no decorrer do estudo, teremos que rezar muito por eles, muito. Ele fala: ide, meus filhos bem-amados, caminhai sem vacilações, sem segundas intenções na rota bendita que escolheste. Qual é a minha intenção quando eu estou na obra social? Qual é a minha intenção quando eu estou na evangelização? É ser notado? Ou a minha intenção é aprender a amar, desenvolver esse sentimento imenso que tem dentro de cada um de nós? Por isso que ele está falando aqui para nós: ide, pois, meus filhos bem-amados, caminhai sem vacilação, sem segundas intenções, na rota bendita que escolhestes. Caminhai, caminhai, sempre sem temor. Afastai corajosamente tudo o que poderia dificultar o vosso caminho até o objetivo eterno. Qual é o nosso objetivo quando a gente está dentro de uma casa espírita, numa obra social? Quando a gente está dentro da casa espírita, trabalhando mediunicamente? Quando a gente está dentro da casa espírita, servindo ao Cristo? Porque é ao Cristo que a gente serve dentro de uma casa espírita. É a Ele que a gente serve. A direção material de uma casa espírita também serve ao Cristo. Todos nós servimos ao Cristo. Por isso que ele fala: ide, meus bem-amados, caminhai sem vacilações. Se eu já estou dentro de um trabalho, se eu estou dentro de uma tarefa, eu tenho que caminhar por ela, com a certeza absoluta que no plano espiritual tem alguém me guiando nessa tarefa, nesse trabalho. Nós nunca estamos sozinhos. Ele fala: viajores que sois, ficareis apenas pouco tempo nas trevas e nas dores das provas. Lógico, a gente vai conhecer a verdade, vai ser liberto, vai entender o porquê daquela situação. E aonde é que a gente aprende isso? Dentro de uma casa espírita séria. Séria. Onde tem um estudo sério, onde tenha toda uma organização. Viajores que sois, ficareis apenas pouco tempo nas trevas e nas dores da prova, se vos deixardes levar por esta doce doutrina, que vem vos revelar as leis eternas e santificar todas as aspirações da vossa alma em relação ao desconhecido. Luís está nos dando um consolo aqui, em relação à doutrina espírita. Agora, meus amados, a morte desapareceu para dar lugar ao anjo radioso que conheceis, o anjo do reencontro
e da reunião. É muito interessante. A doutrina espírita nos fala, ela nos consola das nossas perdas, das nossas dores, mas principalmente a gente ter a certeza que todos nós iremos nos reunir. Isso é a doutrina espírita. Isso é a casa espírita. Isso é uma casa séria, que tem estudos para esclarecer, porque a gente só vai saber isso se estudar. Se não estudar, a gente só fica no que o outro diz. Realmente é o que o outro diz? Agora, vós que realizastes bem a tarefa imposta pelo Criador, ele vai falar da oportunidade que a gente tem dentro da casa espírita, ele vai trazer aqui para nós. Agora, vós que realizaste bem a tarefa imposta pelo Criador, não tendes mais nada a temer da sua justiça, porque Ele é Pai e perdoa sempre os seus filhos desgarrados que pedem misericórdia. Quanta frente de trabalho a gente tem na casa espírita. Sabe aquele filho que foi embora com a fortuna, que pediu lá a parte dele da herança? E depois ele voltou? Exatamente isso aqui. Exatamente isso. É frente de trabalho, como Carlinhos Conceição fala na letra, na música. Frente de trabalho é a casa espírita. Frente de trabalho nós temos no SEAP. Aqui não tem ninguém desempregado, só quem quiser ficar. E ele continua e diz assim: continuai, pois avançai sem cessar, que vossa divisa seja a do progresso. Olha aqui, a doutrina reveladora. Continuai, pois avançai sem cessar, que a vossa divisa seja a do progresso contínuo em todas as coisas, até que finalmente chegueis ao marco feliz, onde vos esperam todos aqueles que vos precederam. Só a doutrina espírita revela e consola. Só uma casa séria tem um estudo revelador que irá nos consolar. Esse aqui foi Luiz, né, um espírito Luiz, que veio trazer para nós, né? Então, para a gente terminar, que eu já passei 2 minutos, né, Carlos? A gente vai lembrar do seguinte: essa casa, né, quando foi fundada, como eu falei para vocês, quando o Nilton falou, que eu falei para ele que ele era maluco, de fundar um centro espírita, ele escreve um poema para a pessoa que o inspirou a abrir a casa espírita. E ele fala assim: as rosas falam de amor, falam de saudade, as rosas falam de beleza, de simplicidade. As rosas falam de você, Lourdinha, falam do nosso amor, falam de nós. As rosas falam de Deus, quando as criou, suas pétalas simples num conjunto harmonioso, exalando tão agradável perfume, nos mostram a beleza do Criador, como o artista do amor. Que seu caminho seja coberto pelas pétalas macias das rosas e orientado pelo seu perfume. As rosas vêm de Deus, passam pelo meu coração, para que eu as entregue a você. Receba, são suas, te amo. Ele fez isso em 2019. A Lourdinha morreu em 2017. O centro, né, a primeira reunião foi em 2018. Então, que a gente tenha essa inspiração divina, né? Que a gente se inspire
inspire hoje, que é o dia dos namorados, que é o dia do amor. É o dia do amor. E que a gente ame mais. Que a gente se dê mais ao amor. Por isso, volto a dizer que essa casa tem cognome de uma casa de amor. Que a gente possa aprender, sabe, mais um pouquinho a doutrina espírita. E nunca esqueçamos de rezar para a direção material e espiritual da nossa casa. Recebam todos vocês uma rosa fluídica. Agradecemos a nossa irmã Dália pela belíssima explanação e pedimos aos médios que se posicionem para o nosso segundo momento, que é o momento do passe. Que neste momento possamos pedir ao esse espírito amoroso da nossa querida Lourdinha, que possa distribuir essas rosas a todos esses que vão receber dos médios o passe, e que os espíritos amorosos que sustentam em amor esta casa possam também contemplá-los com a energia e os fluidos que todos vieram buscar. Assim, Mestre Jesus, em seu nome, em nome do nosso Pai, pedimos a permissão para darmos por iniciado o momento do passe. Graças a Deus. Na oração. Senhor, ensina-nos a orar. Em Lucas. Nessa passagem, os discípulos pedem a Jesus para que ele os ensine a orar. A oração é um instrumento que nos fortalece na caminhada, mas não deve ser vista como apenas um ato de pedir e cobrar. A oração é adoração, e adorar é servir. No Livro dos Espíritos, os Espíritos nos dizem que mais importante que a oração não são as palavras em si, mas orar bem. A prece deve ser um estudo de nós mesmos, onde buscamos aprimorar e entender o que Deus quer para nós. É dessa forma que se torna um remédio para as nossas almas. Porém, quando utilizada apenas para pedir e cobrar realizações de interesses ilusórios, ela se torna ineficaz. Não percamos tempo, meus irmãos, pedindo aquilo que não trará gratificações ao nosso espírito, aquilo que não contribuirá para o nosso progresso espiritual. Não nos esqueçamos que o nosso objetivo na Terra, de todos nós, é servir a Cristo, é a reforma íntima. E que tenhamos força para pedir a Deus que afaste tudo aquilo que não nos aproxima dele. Que possamos refletir sobre as nossas orações, a substância das nossas orações, sobre o tipo de servidores que nós estamos sendo e sobre tudo aquilo que nós estamos buscando para nossas vidas.
Muita paz a todos nós. Agradecemos a nossa irmã Maiara pela sustentação do passe. E chegando ao final de mais esta reunião pública, queremos agradecer a Deus, nosso Pai, a oportunidade que nos deu pela reencarnação. O Senhor nos criou simples e ignorantes, mas nos deu a inteligência, o intelecto e o livre-arbítrio para discernirmos o bem e o mal. Por intermédio do nosso Mestre Jesus, pelos seus ensinamentos, entendemos que devemos seguir sempre o bem. Podemos entender que a morte nada tem de assustador. Não é mais a porta do nada, como sempre pensamos que era, mas a porta da liberdade, que abre para o desterrado a entrada de uma morada de felicidade e de paz. Aprendemos contigo, Mestre Jesus, e assim lhe pedimos que nos proteja hoje e sempre, que possamos estar seguindo sempre o caminho do bem, o caminho do amor, e que essa casa, no Centro Espírita Altivo Panfiro, continue seguindo firme no seu propósito e que todos nós possamos, a cada dia aqui, vir estudar e aprender mais. Assim, Mestre Jesus, lhe pedimos que ao retornarmos aos nossos lares, que possa nos acompanhar, que essa espiritualidade amorosa esteja ao nosso lado, que o nosso anjo guardião também nos proteja. E agradecidos que somos, pedimos, Mestre Jesus, em nome do nosso amor por Ti, em nome do nosso amor pelo Pai, a permissão para darmos por encerrado a reunião pública da tarde de hoje. Graças a Deus. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Muito obrigado pela presença de todos, aqueles que porventura sentirem necessidade, aqueles que sentirem necessidade do atendimento fraterno, permaneçam sentados em seus lugares, estão todos convidados ali na cantina para poder participar